Imagina só, no coração da Amazônia, uma vez por ano, as ruas de uma cidade inteira se transformam num verdadeiro rio de gente. É o Círio de Nazaré, uma das manifestações de fé mais comoventes do planeta. E tudo isso nasceu de um encontro super humilde, ali, na beira de um riacho. Vamos mergulhar nessa história para entender a força que move essa multidão? Olha, nas palavras da Edilamar Ribeiro, a gente sente a alma do Círio. É um encontro que simplesmente transforma. Para muita gente, assim como ela, que chegou no Pará só com a esperança na bagagem, o Círio não é só uma procissão, sabe? É a gratidão que toma forma, é o pagamento de uma promessa, é a certeza de um recomeço. Mas para a gente entender de onde vem toda essa força, dessa devoção amazônica, a gente precisa voltar um bocado no tempo e cruzar o oceano. A jornada de Nossa Senhora de Nazaré até chegar em Belém é uma história que, olha, conecta continentes e séculos. Essa linha do tempo mostra uma jornada longa, né? A devoção nasce lá em Portugal, no século XII, por causa de uma imagem milagrosa. 500 anos depois, os jesuítas trazem essa fé para o meio da Amazônia. Mas o ponto de virada mesmo, o que muda tudo, acontece por volta de 1700, com o achado de um caboclo chamado Plácido. A partir daí, a fé cria uma raiz tão forte, mas tão forte, que em menos de 100 anos, lá em 1793, ela já não cabia mais dentro das igrejas e transborda para as ruas, na primeira procissão do Círio. E é justamente nessa história do Plácido que está a semente de tudo lá em Belém. Não numa catedral gigante, mas num lugar simples, à beira d'água, bem como as coisas são na Amazônia. O cenário aqui é tudo. A gente não está num palácio, nem no centro da cidade. A gente está na margem de um igarapé, um lugar do dia a dia, onde o povo vivia, caçava, pegava água. É um começo que já define todo o resto, sabe? Aí o Plácido encontra essa imagem pequena, provavelmente perdida por algum viajante, um achado simples. Ele pega a santinha, leva para sua choupana, para o seu altarzinho em casa. Um gesto de fé bem pessoal, silencioso. E aqui a história vira um mistério. A imagem, que ele guardou com tanto carinho, simplesmente sumiu. Não está mais lá. E aí começa a busca do Plácido. E não é que ele a encontra de volta no igarapé, no mesmíssimo lugar. Ele tenta de novo, leva para casa e ela some outra vez. O boato começa a se espalhar, as autoridades resolvem intervir. Levam a imagem para o palácio do governo, trancam na catedral, mas não adiantava. Toda manhã, de um jeito inexplicável, ela estava lá, de volta ao seu lugar de origem, junto das pedras e da água. E aqui, gente, tá a chave de tudo. O verdadeiro milagre não foi o achado, foi o retorno. O povo entendeu a mensagem na hora. Maria não queria os palácios do poder. Ela escolheu ficar ali, no igarapé, do lado do povo simples da Amazônia. Essa escolha divina pela humildade é a base, a rocha sobre a qual toda a fé do Círio foi construída. Agora, vamos dar um salto no tempo para ver no que essa escolha se transformou. De um achado solitário para uma das maiores procissões do mundo. Esse número já diz tudo, mais de 2 milhões de pessoas. Esse é o resultado daquele pequeno milagre no igarapé. Uma multidão que caminha junta, unida pela mesmíssima fé que começou lá com o Plácido. E no meio dessa multidão toda, a corda é o epicentro da emoção. Segurar aquela corda é um ato de sacrifício, de promessa, é uma conexão física mesmo com o sagrado. Puxar Berlinda pela corda é sentir o peso da fé, literalmente. É um mar de mãos unidas por um único propósito. E no coração da corda super protegida vai a Berlinda. É como se fosse um santuário em movimento. Todos os olhares, todas as rezas, todas as lágrimas se voltam para ela, para aquela imagem pequenininha que viaja ali dentro, refazendo o caminho da fé a cada ano. A devoção está em cada detalhe, no manto, que é um segredo revelado todo ano com uma expectativa enorme, nos exvotos de Miriti, que são as promessas e os milagres esculpidos em madeira, no cartaz, que anuncia a festa e abençoa as casas, e acima de tudo, no som da multidão. É uma sinfonia de cantos, de rezas e de choro emocionado. Mas seria um grande erro pensar no Círio só como um evento religioso. Ele transborda, ele vira uma celebração cultural gigantesca que define a identidade de uma região inteira. É importante entender isso. A procissão principal, no segundo domingo de outubro, é o ponto alto, claro, mas a festa dura 15 dias. São várias romarias, cada uma com sua cara, envolvendo jovens, crianças, ciclistas e, claro, os barcos. E isso aqui é sensacional, porque ilustra perfeitamente a alma amazônica da festa.
A gente tem o rio de gente em terra, que é a procissão principal, e a gente tem o rio de barcos na água, o Círio Fluvial. São centenas de embarcações, desde canoas pequenas até navios grandes, todos enfeitados acompanhando a imagem. É a fé se manifestando no elemento que define a vida na região. Os números dão uma ideia da escala, né? Além dos mais de 2 milhões de peregrinos, dezenas de milhares de turistas vêm do Brasil todo e do mundo, o que movimenta a economia e mostra a força do Círio como um dos maiores eventos do país. E depois da procissão, a fé continua, só que na mesa. O almoço do Círio é uma tradição sagrada. As famílias se reúnem para celebrar com pratos que são ícones da culinária paraense, como o pato no tucupi e a maniçoba. Uma cozinha que, assim como a festa, é uma mistura riquíssima de influências indígenas e portuguesas. E a festa se espalha de várias formas. O Alto do Círio transforma as ruas em palco. O Arrastão do Círio traz os ritmos do boi-bumbá, do carimbó, e tem a festa da Chiquita, um ato de resistência e celebração que já acontece há décadas, mostrando como o Círio é um evento complexo que abraça as mais diversas manifestações da sociedade. No fim das contas, o que tudo isso significa? Qual é a essência dessa figura que o povo chama carinhosamente de Nazinha, a rainha da Amazônia? Essa citação aqui resume tudo de um jeito perfeito. No mundo tão dividido, o Círio é um momento de união. Durante aqueles dias, nas ruas de Belém, as diferenças sociais parecem se dissolver no meio da multidão. Todo mundo é só devoto, caminhando junto. E essa é a reflexão que fica. É incrível pensar que uma história que começa com a imagem de uma mãe que escolhe ficar com os mais simples, hoje mobiliza milhões. Talvez a mensagem seja essa: sobre esperança, sobre a força de estarmos juntos e sobre o poder de uma fé que, não importa o quão gigante ela se torne, nunca esquece sua origem humilde, ali, na beira da água.